A ideia dessa live é contar um pouco mais para você sobre público, mas eu não quero usar o público especificamente, até porque em lançamento digital a gente fala muito mais sobre avatar. E por quê, né? Qual é a diferença do avatar e do público? O avatar, ele é uma descrição muito mais detalhada do teu público-alvo. Então a gente inclui características. Muitas vezes a gente dá um nome para aquela pessoa, para aquela persona que vai representar ali o nosso avatar. A gente conta sobre detalhes da vida cotidiana e o que faria com que ela comprasse o teu produto, comprasse o teu curso digital ou não. Então a gente vai falar sobre dores e desejos do avatar. Essa é uma aula muito importante no meu curso e na minha mentoria do Seu Conhecimento é Lucro, onde a gente se dedica na etapa da definição, antes da divulgação, antes de iniciar a divulgação, que é o aquecimento para que a gente possa fazer o lançamento do teu produto digital. Esse é um processo bem rápido que a gente passa, mas também é muito importante e que deve sempre ser revisitado. Numa mentoria, a gente não fica explicando conceitualmente quais são os elementos e as características que nós precisamos destacar para a descrição do avatar. Mas a gente sempre revisita com o quê? Com a experiência do campo de batalha, com a experiência da aplicação de formulários, com a experiência da produção de conteúdos que vão fazer diferença no processo de venda. Então, a primeira coisa que eu vou contar para vocês é sobre como isso pode influenciar o teu processo de lançamento de curso digital. Mas antes disso, meu nome é Ellen Rosa e eu ensino profissionais especialistas a criar o seu curso digital e trazer seus primeiros alunos em 90 dias. E aí, a importância desse conteúdo você vai descobrir ao longo dessa live e também fique até o final, porque eu vou entregar para você alguns gatilhos que você pode usar caso você já tenha aí todas as descrições mais detalhadas possíveis aí do teu avatar, tá bom? Então, a primeira coisa, por que é crucial, né? Por que é importante a gente analisar essa questão do avatar? Por quê? Porque toda vez que a gente tem um público disperso, um público desconexo com a nossa mensagem, a gente perde tempo com conteúdo que não vai fazer sentido para o público que tem potencial de compra e também a gente vê que a conversão fica muito baixa. Então, o seu ROAS vai ser baixa, o seu CAC vai ser baixo. Então, tudo isso vai influenciar lá no final, quando você for olhar, fazer a análise quantitativa, a análise qualitativa e os investimentos, inclusive, que você fez e o retorno que você teve. Então, isso é super importante você entender, porque quando você conhece exatamente o teu avatar, na hora que você vai conversar com ele, é como se você estivesse falando só para ele. A gente está usando aqui a internet como um meio de conexão. Mas se eu sei quem está se conectando comigo, qual é o público que eu quero atingir, eu consigo trazer detalhes e características do dia a dia dele que faz com que a minha narrativa, a minha mensagem chegue melhor, chegue mais assertiva. E também disperse pessoas que são só curiosas, pessoas que não faz sentido ali para o teu curso, que não vai ter o resultado esperado, não vai ter o resultado desejado e, consequentemente, não vai gerar depoimento e, consequentemente, não vai gerar um resultado efetivo das tuas vendas, né? O teu lançamento ele não vai ser escalável, não vai ser exponencial. Então, estudar o avatar, ele tem, sim, uma importância muito grande no processo. Não só logo no começo, no teu primeiro lançamento, quando você ainda vai validar se a tua oferta tá certa, se você fez o pitch de vendas correto, né? Tem várias características que a gente analisa no primeiro lançamento. Se você conseguiu contar a sua jornada de uma maneira correta, a sua história, e a sua história conecta com aquele avatar, com aquele público, se você é um avatar transformado, ou seja, se você é uma pessoa que tinha essa dificuldade, se você é uma pessoa que tinha esse desafio, e que precisou estudar muito, que precisou ralar aí
para conseguir o resultado que você conseguiu. E hoje você tem como objetivo, como missão, como propósito de vida, ajudar as pessoas a chegarem mais rápido nesse objetivo. Então, o conceito de avatar, ele é rico demais. E eu poderia ficar aqui falando muitas horas sobre essa questão do conceito. Porque cada vez que a gente fala mais sobre o tema, mais assuntos vêm, mais características vêm, mais coisas interessantes vêm dentro do processo. E quando a gente vai descrever, né, criar características, a gente usa um termo que você já deve ter ouvido eu falar aqui e que deve ter ouvido também outras pessoas falarem, que é a dor. E eu quero explicar para você o que é essa dor, né? O que é esse conceito que a gente fala. A dor nada mais é, a gente usa esse termo, que é como se a gente estivesse falando sobre um problema ou uma frustração que o teu público tem e que ele precisa resolver. Esse problema e essa dor, ela pode ter intensidades diferentes. E aí, o que acontece? Quando ela está muito latente, quando a intensidade está muito alta, quando a dor está muito forte, o que acontece? Ela converte, ela vira um potencial aluno. Então, você precisa entender qual é o estado ideal que o teu público deseja alcançar. Que aí você vai entender as intensidades do que a gente chama de dor, que seria o problema ou a frustração que o teu público tem. E como é que você descobre as dores e os desejos, né? Como que você faz para desenhar essas características, conseguir identificar essa questão do avatar? A gente consegue fazer isso a partir de perguntas fechadas, perguntas que ajudam você a entender o que está acontecendo. Então, a primeira coisa é: o que te mantém acordado à noite? Você vai perguntar, você vai entender o que o teu avatar, o que o teu público, o que tira o sono dele, o que faz com que ele fique se sentindo mal, que ele fique atormentado, que ele fique desesperado porque ele precisa de resposta. Então, qual o maior desafio também que ele enfrenta em um contexto específico da tua narrativa, um conceito específico que tem envolvimento da transformação que o teu curso oferece. Então não é qualquer coisa, não é qualquer desafio, é um desafio que está relacionado com a transformação que você é capaz de oferecer. Então essa é a segunda pergunta. Então a primeira pergunta é: o que mantém o teu avatar acordado à noite? Quais são as preocupações que faz com que ele fique acordado, tentando achar resposta, tentando achar soluções que o teu curso, que a transformação, que o conhecimento que você tem pode resolver? Perceba que isso é muito pontual, é uma situação muito cirúrgica. E aqui eu vou abrir um parênteses, não vou falar sobre isso nessa live, mas eu vou abrir um parênteses sobre essa questão. O teu curso, ele não precisa e nem deve resolver 100% das dores do teu avatar. Primeiro que isso é praticamente impossível, porque são tantas variáveis, a não ser que você fizesse uma consultoria exclusiva, um conteúdo exclusivo. Fora isso, você resolve uma dor e mesmo que ele tenha outras dores, mesmo que ele tenha outros desafios no negócio, como hobby, como ideia de aprendizado, você vai criando outros produtos digitais. Então, pega essa questão, fecha parênteses, que eu não vou falar sobre isso agora. Vamos continuar nas perguntas focadas para que você faça uma perfeita descrição do teu avatar. E a gente está nas perguntas que estão relacionadas com as dores do teu público, com as dores que vai fazer com que você tenha uma descrição muito, muito assertiva, fazendo com que você crie conteúdos cada vez mais assertivos, mostrando a autoridade que você tem para o teu público-alvo se conectar com você, ou seja, o teu avatar se conectar com você e chegar comprado lá no teu vídeo de vendas. Chegar lá já desejando que você abra o carrinho para ele comprar teu curso, tá bom? Outra coisa também que é bem importante, perguntas que ainda é relacionada às dores. Há quanto tempo esse
teu avatar, esse teu público luta para resolver esse problema. E olha, veja bem, lembra que se você for um avatar transformado, ou seja, se você for o público que passou por esse desafio e hoje você aprendeu e agora vai ensinar outras pessoas, significa que você sabe quanto tempo você teve que estudar. Você sabe quantas vezes você tentou da forma A, B, C, D para você conseguir chegar no resultado final. Então, isso é já um indício de o tempo de luta, o tempo para você chegar na resposta, o quanto você teve que se esforçar efetivamente para que você alcançasse o sucesso, o que você desejava. Agora, para você descobrir os desejos, o que você faria se você não tivesse esse problema? E veja bem, às vezes o teu curso pode ser um curso de reeducação financeira. E quando a gente fala de reeducação financeira, significa que a pessoa pode estar passando por um problema financeiro. E aí você me pergunta, Ellen, se a pessoa está sem dinheiro, ela vai comprar um curso? Vai. Ela vai comprar um curso para resolver esse problema dela. E ela vai focar e ela vai resolver. E o desejo dela pode ser dormir em paz, poder dar o melhor para os filhos, conseguir, de reduzir a crise, a escassez, o sentimento de culpa por ela ter chegado naquele momento. Então isso é um negócio que você precisa detalhar. Qual é o sentimento, o que ela faria, como ela se sentiria se ela não tivesse esse problema. Outro exemplo, o que uma pessoa, como que um médico se sentiria se ele hoje tivesse a possibilidade de fazer uma especialização com um outro médico e acelerasse a carreira dele e fizesse com que ele passasse a ter a oportunidade de atendimentos particulares com uma especialidade e parar de ganhar R$40, R$50, R$60 no valor da consulta que os convênios pagam hoje para esse médico. Então, como seria a vida desse médico? Depois de trabalhar, depois de estudar mais de 10 anos, passar em residência e agora está tendo que trabalhar num volume absurdamente alto, uma carga horária altíssima, fazendo plantão e ainda dependendo desses valores. Então, como seria um médico que tivesse a possibilidade de acelerar os teus trabalhos, acelerar o seu resultado financeiro, se conectasse com um médico especialista e tivesse a oportunidade, tivesse a possibilidade de acelerar o teu faturamento? Outra pergunta, o que é mais importante para você no contexto específico da transformação que o teu curso pode promover? Então, isso também é uma outra coisa bem importante, uma palavra, uma frase, uma pergunta importante que você pode fazer. Agora, o que você faz? Como que você transforma os argumentos das dores e os desejos, que a gente consegue descrever, e eu recomendo sempre 10 no mínimo, uma lista de 10, em argumentos de venda. O que você faz? Você faz o seguinte, você relata como cada dor ou como cada desejo se traduz em um benefício específico, em uma transformação específica que o teu curso ou serviço pode oferecer. E por que eu listo as dores e depois eu venho com as características do meu produto, do meu curso digital? Porque hoje a gente está num jogo de milissegundos. Essa live ela vai ser assistida por pouquíssimas pessoas. Esse conteúdo é um conteúdo de uma consultoria, é um conteúdo riquíssimo, onde muitas pessoas buscam entender técnicas de vendas, buscam entender como fazer para vender mais, e aprender isso faz você vender mais. Por quê? Se você aprende isso, você para de falar das características do teu produto e você passa a estudar as características e o comportamento do teu cliente. E quando você estuda as características e o comportamento do teu cliente, você busca no mercado mais leads, mais pessoas que tenham a mesma característica. Agora, a gente está num jogo onde as pessoas
passam pela live, elas ficam 10, 15, 20 segundos. E muitos alunos meus perguntam, Ellen, faz sentido ainda fazer live? Mas esse é um assunto para uma próxima live, onde eu trago, sim, argumentos que faz ainda sentido fazer live. Porém, nesse caso, agora, o que eu quero te mostrar é que a gente tem uma inversão. E essa inversão é maravilhosa. Por quê? Especialista, hoje, a gente não vai falar da gente. A gente não vai falar das características do produto que a gente oferece. A gente não vai falar sobre o processo que a gente pode fazer na vida do outro. A gente vai estudar o que o outro precisa, que eu posso ajudar no processo de transformação dele. A gente vai estudar o que o cliente, o que o avatar precisa, que no conhecimento que eu tenho pode gerar um curso digital. No conhecimento que eu tenho pode se descrever, pode se desenvolver, pode se criar um curso digital. Então, é uma inversão. E hoje as melhores ferramentas, as melhores máquinas, né, que ensinam processos de venda, ensina isso. A gente, claro, o que a gente vai fazer? A gente precisa estudar muitos detalhes e muitas características do nosso produto, claro. Por quê? Quando eu conheço a característica do avatar, quando eu conheço o lead, quando eu conheço o público, o que eu faço? Eu entrego a característica específica que vai gerar conversão ou que vai matar uma determinada objeção para que eu possa fazer o processo de venda. Então você tem que usar sempre exemplos práticos para ilustrar o que o teu curso digital resolve, considerando que você conhece muito bem as dores e os desejos do seu público-alvo, as dores e os desejos do seu avatar. Então, como que você alcança aquele avatar, como que você resolve, né, o desafio que aquele avatar tem a partir deste estudo, desta inversão. E por isso a gente começa estudando nicho, subnicho, transformação e características do avatar. Porque quando eu sei as características, eu vou fazer a formação, a entrega do meu curso digital, ou seja, eu vou organizar o conhecimento que eu tenho, eu vou organizar a entrega do conteúdo que eu tenho a partir desta análise. E é vivo, e a gente vai fazendo mudanças, porque a partir do momento que a gente tem uma experiência viva com alunos, e não só no modelo de estudo inicial, eu vou ajustando, eu vou falando, nossa, a primeira aula tem que ser essa, a primeira aula tem que ser aquela. Eu vou trazer aqui um outro conteúdo, eu vou trazer aqui um material de apoio. E tudo isso vai se construindo e vai se desenvolvendo. Então, isso é muito importante, assim, se você quer entrar no mercado digital, se você quer efetivamente ter resultados, você vai fazer isso em todos os lançamentos. E entre um lançamento e outro, quando você começa a desenvolver o conteúdo e começa a conversar com as pessoas no direct, começa a conversar com os teus alunos, você tem que voltar nesse documento e ir fazendo as atualizações, né? E não escrevendo em cima, tá? Mas fazendo documentos de atualização, para que você saiba de onde você saiu e o quanto esse avatar foi mudando a partir da demanda, a partir da mensagem que você criou, da mensagem que você entregou. Porque às vezes a gente acha que está entregando para um público e aí o público que se conecta, o público que começa a ter interesse em comprar é outro. Então é bem importante que a gente tenha o histórico para tentar entender. Outro ponto muito, muito importante. Colete depoimentos sempre que você puder, sempre que você se conectar com o avatar, para que você tenha massa crítica e informações para poder validar aquelas dores e os desejos iniciais, tá certo? Então isso é bem importante. Outro ponto importante também é que toda vez que você está ao vivo, toda vez que você está no ar, né, online, e tiver a possibilidade de agendar a live, chamar as pessoas que você conhece e interagir com as pessoas, isso também é um conteúdo interessante. É claro que é um conteúdo que a gente não vai gerar cortes, mas é um conteúdo que tem também um valor muito importante, principalmente se você tem como objetivo descobrir coisas, trazer perguntas e descobrir, falar assim,
E aí, me conta, quem aqui já comprou curso digital? Me conta. Então, essa live ela vai ter uma característica diferente para você. Ela vai ser uma live de experimentação. Você vai descobrir também o teu público. Agora, quando você faz uma live que é um conteúdo técnico, como eu estou fazendo agora, ensinando como você constrói o avatar, ensinando que perguntas você pode usar e ensinando como você usa os gatilhos mentais, você vai fazer uma live que possibilite você depois fazer cortes. Então, você não vai ter essa interação, não vai gerar esse conteúdo em interação com o público, porque ela tem um objetivo diferente. E tá tudo bem. E você pode fazer esses dois tipos de lives, tá bom? Outro ponto importante é que você também tem a outra possibilidade de descobrir cada vez mais sobre o teu público usando enquetes nos stories. Mas essas perguntas dos stories, elas precisam ser as mesmas perguntas do questionário que você usa no teu avatar. Então, se você tem um questionário de dores e desejos, onde toda vez que você se conecta com um potencial lead, você faz aquelas perguntas, as mesmas perguntas podem virar na caixinha de pergunta dos stories, porque aí você faz uma coluna lá no teu Excel e coloca todas as respostas que você teve no seu nas suas caixinhas de perguntas, tá bom? E aí você compara, puxa, o público que tá vindo no Instagram é um público parecido, é um público muito diferente dos meus mentorados, e aí dos meus alunos, e aí você consegue gerar esse tipo de análise, até para ver como tá o teu algoritmo, até para ver se o teu tráfego tá trazendo o público que você imagina que é o público potencial para o teu curso, tá certo? Então isso é bem importante para ver se os seus canais eles estão alinhados, eles estão trazendo o mesmo perfil, mesmo com o mesmo conteúdo, pode trazer perfis diferentes. Outra coisa que é muito, muito importante é você trabalhar e aprender a trabalhar os gatilhos mentais. Então, eu anotei aqui alguns gatilhos mentais e eu quero passar para você como que você pode trabalhar. O primeiro gatilho que é interessante a gente trabalhar quando a gente tem, a descrição muito boa do avatar, a gente pode trabalhar. Primeiro gatilho, o gatilho de interesse. Então, quando você tem, por exemplo, situações emergentes, vamos supor, nós estamos em junho. Tem gente que conversa comigo no direct e tá há mais de 5 anos, 3 anos, 4 anos tentando criar um curso digital. Tem gente que me desafia lá no direct falando, quero ver se você consegue fazer eu me mover, porque eu já tentei de tudo. Eu falei, mas de tudo mesmo? Você já tentou uma mentoria, né? Alguém que vai acompanhar você e vai limpar a tua cabeça? Por quê? Porque muitas vezes o expert, o especialista, ele tem tanto conhecimento que ele tem dificuldade de fazer exatamente isso que eu tô sugerindo para você nessa live, que é olhar qual é a necessidade do mercado, qual é a necessidade do público potencial de compra do teu produto, de compra do teu curso digital. Então, quando você consegue separar isso, e aí você vai lá na tua caixinha de experiência, de conhecimento e traz esse conteúdo para cá, você consegue fazer um conteúdo interessante, tá certo? Então, o que você tem que fazer? Você pode explorar, por exemplo, tendências emergentes ou desafios específicos no seu segmento que o seu público poderia achar interessante. Então, o que poderia ser um tema de interesse? Se você trabalha com pessoas que desejam criar programas de relacionamento, né, de incentivo, ou mesmo pessoas que têm lojas de varejo, elas precisam trabalhar muito bem esse incentivo do público para que nas datas sazonais ela tenha pico de faturamento. Então, você vai conseguir trabalhar sempre um mecanismo de urgência para esse público, por exemplo, né? É uma situação que é possível você trabalhar. A outra coisa decida qual é o conteúdo mais adequado e a forma com que você também pode trabalhar com esse conteúdo, com esse público. Então, esse outro gatilho é um gatilho importante. Então, você pode jogar para a pessoa, você está preparada para trabalhar com formatos diferentes, para diferentes públicos? Então, o que você tem feito para um público que prefere ler?
que você tem feito para um público que prefere vídeo? O que você tem feito para um público que precisa ver onde você está fisicamente, tem necessidade de saber o que você oferece? Então, o que você tem preparado, entendendo que cada perfil teu, cada público que você tem, pode ter uma característica diferente. Um pode ser sinestésico, o outro pode ser visual, né? Então, como que você trabalha isso? Então, isso é o gatilho da autoridade. É você mostrar que eu tô aqui na internet, mas eu sou de carne e osso. Então, você que gosta de vídeo, você que gosta de material desse tipo, olha, eu tenho aqui, eu uso isso, eu vou ensinar para você aqui, ó, passo a passo de como você vai usar esse conteúdo. Então, isso é bem importante. Você mostra a autoridade, você mostra que você tá preocupado com o que a pessoa tá pensando lá do outro lado. Outro ponto importante é que se alguém falar para você, puxa, eu não vou comprar teu curso agora porque eu já tô pagando um outro curso, eu não tenho como eu pagar. Destaque a exclusividade do curso que você oferece. Se você dá suporte, destaque o suporte. Outro ponto importante, faça uma comunidade. Comunidade é diferente de suporte. Comunidade, a gente está falando de cursos para adultos, educação para adulto. Todo mundo tem algo a contribuir para o outro. Então, promova essa contribuição entre os profissionais. Outro ponto importante é a prova social. Será que as pessoas precisam do que você sabe fazer? Então, mostre, utilize depoimentos, utilize formas que você pode oferecer na tua comunicação, que mostre que isso gera uma prova social, que gera um jeito de fazer. Então, como que você começa a fazer uma live? Como que você começa a fazer um roteiro? Como que você começa a fazer um estudo de campo para escolher um ponto de venda para montar uma loja? O que o teu curso digital oferece que você pode mostrar os bastidores do que você faz? O que você testa? Eu sou uma pessoa que testa o tempo inteiro. A minha bio, às vezes ela é branca, às vezes ela é preta, às vezes ela é amarela, às vezes ela tem rosa. Porque eu tô sempre testando para entender o que o algoritmo faz para entregar e o que dá maior visualização. Teste e mostre que você está testando. Fala, olha aqui, ó, tô fazendo um teste. Outro ponto importante é o gatilho da dor versus o prazer. Tem gente que gosta de sofrer. Então, esse tipo de gente, ele vai vir para você com uma pegada meio de vítima. Ele vai trazer uma linguagem para você falar, eu não aguento mais, eu estou sofrendo, eu não sei mais o que fazer. Se você der o remédio e ela continuar gemendo e ela não converter, é uma característica dela. E o que você faz para atender esse tipo de público? O que você faz? Você mostra o prazer de uma forma diferente. Porque aquele que tem prazer, aquele que não quer passar mais por aquela dor, você gera uma comparação e fala, aqui você vai continuar sentindo esse problema. Aqui você ainda vai ter chateação do teu funcionário sem aprender, porque ele não tem um líder preparado, um líder treinado. Aqui você vai ter os KPIs, aqui você vai ter as características, como que você vai mensurar o resultado da tua equipe, se o teu curso for esse de liderança. Então, esses gatilhos, eles vão te ajudando a conectar com as dores e os desejos que você fez lá no começo dessa live, com a descrição daquelas perguntas que você transforma em respostas, e aí você vem e encaixa o gatilho, e encaixa o produto. Então, a gente está num jogo onde a gente tem que estudar, sim, quais são os detalhes do nosso produto, mas não é para que a gente vire um catálogo ambulante, mas é para que a gente estude o comportamento do consumidor, entenda quais são as características do nosso avatar, entenda quais são as características do nosso lead e aí sim aplique e implemente o conteúdo do nosso curso, o conteúdo do nosso conhecimento em cima daquela transformação que o teu curso oferece. Eu espero que esse conteúdo tenha ajudado você a entender cada vez mais o comportamento do consumidor, a entender cada vez mais as características do avatar, as dores, os desejos e como você pode transformar a vida, ou melhor, como você pode transformar o teu faturamento, como você pode transformar o teu lançamento em um lançamento de sucesso, conhecendo bem o teu público e trabalhando lá no pré-lançamento,
a tua autoridade, né, o teu conteúdo, o teu material, né, o teu conhecimento, antes de chegar lá no webinário, antes de chegar no carrinho aberto, tá certo? Um grande beijo para você e até a próxima. Tchau, tchau.